Jai Gurudeva, Jai Shri Hari, estamos de volta com mais um episódio dos Sábios Diálogos aqui para vocês, dentro do projeto de falando sobre os avatares de Narayana, os avatares de Deus. Então hoje, convidar ele, famoso aqui já, Jai Vrindavana. Tudo bem, Jai? Olá, Pito, como você tá? Tudo bem? Onde você tá agora? Tô em São Paulo. Tô em São Paulo, olha Tô em só, São que Paulo, coisa. finalmente. É. Tô E para você que estava com saudade do canal, por que nós ficamos assim um tempo sem postar vídeo? O que Meu aconteceu? Deus. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Tá puxado, tá puxado. Tá puxado, É, tá puxado. mas, E aí, Jai? Mas mas teve muita festa, né? teve um pouquinho, um pouquinho. Ah, que Tava bom. viajando bastante, fazendo alguns projetos, fechando alguns contratos. Ah, que Como bom. diz, como diz um bom cristão, glória a Deus. Sim, sim. É, vamos falar hoje sobre Varaha. Varaha é bem interessante porque, embora seja pouco comentado Varaha, ele é a terceira encarnação do Senhor Vishnu. Nessa lista que nós já passamos para você em vídeos passados, Varaha é muito importante em toda a historiologia. Não vou dizer mitologia, porque a nossa palavra mitologia, ela foge um pouco do contexto O Jai védico, Vrindavana no professor, Jai Vrindavana no professor, já né? desmistificando o conceito de mitologia e historiologia. Explica pra gente, Jai. Isso. Fala pra gente. Porque na nossa concepção, mitologia é alguma coisa que não é real. É alguma coisa assim criada como mitos populares. Alguém pega e realmente tem um insight assim, fala assim: oh, isso é a divindade, etc. Mas é na concepção de uma pessoa. Quando a pessoa morre, fica só uma pequena história para outras gerações, mas a diferença védica é que é um conhecimento que é revelado nos Puranas, etc. No caso de Varaha, é uma história tão antiga, mais antiga do que a concepção nossa de humanidade, mas ela é considerada como uma história verdadeira. É muito interessante isso. E Jai, e como que começa essa história de Varaha? Quem que é Varaha? E por que que Deus ele decide tomar essa forma de Varaha? Explica pra gente, por favor. Boa pergunta, hein? Essa pergunta é boa. Então, Varaha, a palavra Varaha significa javali, né? Então, javali avatara. Só que olha que interessante, né? Você que viajou por vários locais da Índia que eu não tive oportunidade, você deve ter visto alguns templos de Varaha. Lembro de alguns, sim. E a própria em Vrindavana tem ali próximo ao Keshighat, tem um local chamado Aham, Varahagat, né? Que, sim. mas, enfim, tem alguns, eu passei por alguns templos de Varaha, sim. Tô tentando lembrar. Eu lembro que eu passei. Sabe que eu já passei em templos de Varaha e de Varahi também. Você conhece Ah, Varahi, Jai? Varaha é Lakshmi, né? É o Lakshmi, é o aspecto de Lakshmi com um rosto de javali. E no Chaitanya Interessante. Charitamrita conta a história de Chaitanya Mahaprabhu quando ele estava viajando no sul da Índia, ele vai até o templo de Varahi. Sim. Varahi. Inclusive, você lembra de uma história que Chaitanya Mahaprabhu também, ele aparece como Varaha? Lembro. Agora eu só não lembro pra quem, mas eu lembro dessa história. Advaitacharya. Advaita Acharya, isso mesmo. Advaitacharya, né? Então, respondendo a sua Sim, pergunta, então ele aparece como javali porque, de certa forma, ele quer demonstrar a sua onipresença, porque Deus ele está em todo lugar. Segunda coisa é que ele pode encarnar, olha só a diferença. Deus pode encarnar na forma que ele quiser, sim. inclusive como javali. Então, para algumas pessoas vão pensar assim, poxa, um javali com tantas formas no universo, mas lembrando as nossas conversas, até o Preto comentou, eu lembro que ele tem comentado, Deus, ele tem milhares de encarnações, são como ondas do oceano. Cada vez vem uma nova e às vezes até algumas se sobrepõem. Só que alguns mestres, eles consideram 10 encarnações famosas, mas tem milhares.
Então, javali é só ele está mostrando a sua onipresença, assim, em todas as formas. Na verdade, teve um mestre do passado que ele comentou que Deus pode aparecer em todas as formas que estão no universo, todas. E ele, de certa forma, é uma maneira de prestigiar também Essas essas encarnações. criaturas, né? Sim, sim. E qual que é a representatividade do javali na consciência de Krishna, na consciência védica? Todos os animais são importantes. Por exemplo, às vezes a pessoa pega e fala assim: ah, na Índia eles adoram vaca. Você nas suas viagens, você encontrou algum templo de vaca na Índia? Não tem um templo de Não tem, vaca. tem, assim, tem, vamos dizer, vai, no dia de Govardhana eles fazem uma puja a Go, que é a vaca, né? Mas é isso. Sim, Não é um templo da é, vaca, né? exatamente. Então, quer dizer que, na verdade, todos os animais, tudo tem importância no plano de Deus. Uhum, Todos os animais. Então, no javali, embora o javali, especificamente, ele consegue entrar na lama. uhum, E na história que nós vamos contar, Hiranyaksha, ele fez uma bagunça total, né? Ele criou no oceano causal uma lama. Então, para nós, assim, todos os animais são importantes, sendo vaca, javali, um rato, uma cobra, uma garça, todos os animais são importantes. Uma galinha uhum, também, né? Então, só que no caso o javali, como em várias culturas pelo mundo, assim como na Europa temos javali, na Ásia, na África temos javali, o javali ele é importante para poder na transição assim de, de da evolução uhum. entre os animais. Eu acredito assim que para nós todos os animais são bem-vindos, né? Olha, eu entendo todos esses pontos, apesar de ser desafiadores para a mente humana. Eu acho que nós, como seres humanos, é bem difícil entender por que que Deus vamos dizer assim, aceitaria vir como um javali, ou como um peixe, ou como uma tartaruga, como a gente já contou nos episódios anteriores. Mas eu gosto quando você fala assim dele mostrar também o poder dele, que ele pode aceitar aquilo que ele quiser, o que ele deseja, né? Eu tenho um ponto sobre isso, Qual, que talvez você qual que é queira o seu ponto? comentar. É que quando nós, assim, na nossa compreensão humana, né, nós pensamos que Deus, ele está à nossa disposição. Mas como uma coisa que está acima, por exemplo, vamos imaginar que nós estamos muito abaixo dessa divindade de Deus. Como você vai forçar Deus a aparecer na forma que nós queremos? É. Não tem como, nós temos que nos render e aceitar assim a bondade dele de aparecer em diferentes formas. Já, me responde essa. E você não acredita que isso também gera uma coisa assim de você querer aceitar algo que às vezes é inconcebível? Por exemplo, eu Sim. já escutei assim também, falar assim, ah, você é hindu, né? Aqueles que adoram a cabeça de elefante, falando de Ganesha. Uhum. Geram uma dificuldade em aceitar, ou não? As pessoas nos taxam de hinduístas, né? Então, muitos mestres já explicaram que, na verdade, a palavra hindu nem existe. Na verdade, é uma concepção que ela era geográfica por exemplo, nós começamos as primeiras citações sobre a palavra hindu vem de Alexandre o Grande e também dos muçulmanos, né? Que eles falavam geograficamente. Quem está além do rio Sindo, por uma questão fonética, eles não conseguiam pronunciar o S como nós falamos atualmente, eles falavam hindu, né? Hindu, e nós temos a tendência de deixar a tônica numa palavra que nós não conhecemos como a última, oxítona. E nós falamos hindu. E posteriormente, a partir de 1800, etc., as pessoas começaram a determinar que hindu é religião. Então, quer dizer, hinduísmo, na verdade, não existe. Nós somos seguidores do Sanatana Dharma, não somos hindus, né? Então, mas nós aceitamos que Deus, ele é onipresente, onipenetrante, onipotente,
Ele é maravilhoso, ele é incrível, ele pode aparecer na forma que ele quiser. E só dele fazer isso, porque nós temos a tendência a fofocar, né? Sim. Para quem habla espanhol, a hablar un chisme, né? Então, nós temos a tendência a fofocar. Nada melhor do que você entender que Deus, ele pode aparecer, só isso já dá uma conversa, já dá um episódio aqui no Sábios Diálogos. Olha É. que incrível. E você que está assistindo aí, depois você vai ficar comentando, poxa, Deus pode aparecer na forma que ele quiser. Aí você vai chamar a sua esposa que está dormindo, bem é, ou bem, ele pode aparecer na forma que ele quiser, né? Sim. Então, então, eu acredito, no seu ponto, nós não podemos entender a onipenetrância. O Sr. Brahma, ele explica muito bem isso no verso, no verso do capítulo 3, canto 3, capítulo 19, os versos 20, mais ou menos, o Sr. Brahma, ele fala assim, até eu, que sou o criador do universo, eu me submeto porque eu não consigo entender a divindade do Ser Supremo. Mas o legal é que nós podemos conversar sobre o assunto. Exatamente. Exatamente isso também ajuda também a elevar nossa mente e pensar fora da casinha, né? Da caixinha, né? Sim, sim. Mas agora, entrando, conta pra mim, como que é que acontece essa vinda dessa forma e por quê? E se você puder entrar no aspecto histórico, por favor, fica à vontade, Jay. Aconteceu o seguinte: no Srimad Bhagavatam conta como foi a criação do universo. O Sr. Brahma, inspirado, depois de ouvir é, a flauta de Krishna, ele teve o vislumbre do mundo espiritual e começou a criar todo o universo. Ele criou diferentes seres. Ele criou alguns seres saíam do seu pensamento, alguns saíram do seu olhar, e nisso surgiu quatro sábios. Nós chamamos de Kumaras. A palavra Kumara significa criança. Normalmente nós temos Krishna, por exemplo, quando nós falamos de Krishna, nós falamos de três fases: Kumara, Pauganda e Jovana, né? E Kumara é até os 5 anos. Os sábios falaram assim: e aí, irmão, eu não vou casar, não. O outro falou assim: eu também não vou casar, não. Aí o outro falou assim: e você? E você aí? Vai casar? Não, não vou casar, não. Vamos ficar na forma de criança, com 5 anos. Então eles resolveram não crescer. Devido aos poderes assim principalmente das primeiras pessoas que estavam na criação e dos seus grandes penitências, eles conseguiram realmente manter a forma de criança, como se fosse 5 anos. Começaram a viajar por todo o universo. Falaram assim, vamos entender Deus. O Sr. Brahma, que na verdade estava um pouquinho, ele falou assim, ó, eu quero que vocês procriem. Ele falou assim, eu não, eu não. O Sr. Brahma ficou bravo, né? Aí sai a forma de Rudra, assim, quando a pessoa, normalmente ela fica brava, ela pega e ela mexe as sobrancelhas, assim, e fica. Então, aqui do centro saiu Rudra. Mas isso é outra história, não vamos entrar nisso. Você que está assistindo, comenta aí se você quer essa história. Deixa aqui embaixo, tá bom? Então aconteceu que eles começaram a viajar por todo o universo. E eles descobriram que além desse universo, existe uma criação que está muito além. Aí eu pergunto para você, o que seria esse Vaikunta? O que é Vaikunta? Eles chegaram até um local que chama a Porta de Vaikunta. O que é Vaikunta? Vaikuntha, ele simplesmente é a morada de Deus, né? É onde ele decide residir, né? E Vaikuntha, a palavra vai significa sem, e Kunta, ansiedade, né? Então é um local onde não há ansiedade, que é a morada de Deus, a morada dele, né? Vamos dizer assim, é o famoso céu espiritual, né? É o reino do céu, E você sabe que todo local sempre tem os porteiros, né? Quem sim. seriam os porteiros do mundo espiritual? Então, eles são dois emissários, né? Conhecidos como Jai e Vijay. Eu tava Jai... lá? Ô, Jai, você tava lá? É o Jai, Eu tava lá. você tava lá. Já os dois emissários. E aí os sábios chegaram até lá, só que no mundo espiritual não tem espaço para especulação.
Na verdade, as pessoas, elas, tudo é uma história, tudo é um passatempo. Krishna, na verdade, ele tem um plano por cada coisa, Maria. Ele tem uma intenção para poder fazer com que nós revivamos uma consciência que está adormecida. Mas naquele momento, os porteiros, Jai e Vijaya, quando observaram, viram 4 crianças ali. E essas crianças, aí eles quiseram, a gente vai entrar aí. Não, você não vai entrar, não. Ah, não deixa a gente entrar. Não, não vai entrar, não. Que criança aqui, velho, pensa que é festa? Aí nisso eles amaldiçoaram e falaram assim: vocês estão agindo de uma forma, assim como nós, por todo o universo, nós encontramos muitos seres que são demoníacos. Vocês estão agindo como demônio. Vocês têm que virar demônios. Uau. Quando o Senhor Vishnu percebeu isso, o Senhor Vishnu foi imediatamente ali. Falou assim: poxa, o que que aconteceu? Opa, né, sabe, o síndico Uhum. chegou, né? Falou assim, tá tendo bagunça aqui, eu vou resolver isso. Aí ele chegou assim e viu que os porteiros tinham sido amaldiçoados. Aí nisso os Kumaras, que eles até então eles tinham uma realização impessoal. Ele não tinha uma realização plena. Mas aí eu quero que você me explique o que seria uma realização impessoal e qual que é a diferença de impessoal para pessoal em relação à divindade. Boa pergunta, já. Agora você me pegou. Mas seria você aceitar Deus com uma forma, aceitar ele sem uma forma? Exatamente. Muito bem. Então, Mas por que que Jai e Vijay eles tinham. Agora eu fiquei curioso. Por que que eles tinham uma compreensão impessoal de Deus? não era o Jai Vijaya, eram os Kumaras. Ah, os Kumaras. Entendi. Entendi. Os Kumaras. Não Jai Vijaya. Jai Vijaya tinha Então os Kumaras, eles não eram autorrealizados. Eles não eram realizados em eles é, Krishna. Eles eram. Não, mas eles eram autorrealizados. Eles já estavam. Imagina, se você já chega na porta do mundo espiritual, você já está autorrealizado. Só que eles não tinham a realização pessoal. Eles só tinham a realização impessoal. O que acontece, de acordo com o Srimad Bhagavatam, quando uma pessoa ela se torna um impersonalista, ele fica na beira do mundo espiritual. Ele não entra só na refulgência que nós chamamos de Jyoti, né? Brahma-jyoti, Ent- nesse caso. Isso, tem o Paranjyoti e tem o Jyoti, né? Uhum. O Jyoti, eles ficam só ali. E acontece que, de acordo com alguns mestres, como Madhvacharya, alguns mestres, eles explicam que essas almas ficam lá por bilhões, zilhões, incontáveis anos, mas até que eles podem perceber que além dessa refulgência, tem atividade. O Ser Supremo é uma pessoa. Então eles são forçados a descer novamente, eles descem e depois eles podem se tornar bhaktas. Uau. E aí sim, eles podem sair desse mundo e não voltar mais, Entendi. né? Entendi. Então acontece que os Kumaras, eles viram o Senhor Vishnu. Olha só que realização, você vê Deus pessoalmente, eles conseguiram ver. Então, apesar deles ter amaldiçoado, ter viajado, ter se negado, ainda assim eles conseguiram alcançar uma realização de poder ver Vishnu face a face. Uau. Aí o Senhor Vishnu pegou, olhou para os porteiros e falou assim: vocês aprontaram, né? Aí falou assim: não, não, é que as crianças querem entrar. Olha, eu não vou tirar a maldição de vocês, mas eu posso mudá-la. Então, o que vocês preferem? Ficar no mundo material 7 vidas como devotos ou 3 vidas como demônios? O que você escolheria? É que eu conheço a resposta, né? Eu conheço É a que resposta e eu você sei sabe. o porquê, né? Então, Eu sei- para Para tudo. tudo, para tudo. Você que está assistindo, coloca agora o comentário aqui embaixo. O É. que você acha que eles escolheram? Você que já conhece, com certeza você já sabe o que você vai colocar, mas coloque aqui embaixo. Vamos dar um minutinho. Tempo. Tuc, tuc, Pronto. pronto. Colocou? Colocou? Então, eles falaram assim: nós queremos nascer 3 vezes como demônios. E
Por que que eles queriam? Agora, você, que sabe a resposta, por que que eles escolheram nascer 3 vezes como demônios ao invés de 7 como devotos? Primeiro que aqui tem a questão do tempo, né? Então eles ficariam muito mais tempo, menos tempo nesse mundo material e eles conseguiriam naturalmente se expandir. Mas Rupa Goswami ele também explica no Bhakti-rasamrita Sindhu que aquela pessoa que é muito próximo de Deus, ele conhece as características de Deus. Ele conhece a natureza de Deus. E eles sabem que se tem uma coisa que Deus ele gosta é de se envolver em atos heróicos. Então, para poder extinguir esse desejo de que Deus venha aqui na Terra e manifeste seus passatempos em atos heróicos, então eles escolheram 3 vidas como asuras, como demônios. Viu só? E você aí, que está assistindo, escolheu certo? Coloca nos comentários. Pessoal, é muito importante os comentários de vocês. Nós lemos tudo. Então, nós queremos saber a sua opinião também, tá? Isso. E outra coisa interessante sobre esse fato, eles escolheram nascer 3 vezes como demônios. Mas, na verdade, quem se relaciona com Deus é demônio ou é devoto? No caso deles, o que que você diria? Assim, nós queremos nascer 3 vezes como demônio. No caso das São papéis. encarnações do Senhor Vishnu. Eu diria que são papéis, Jai. É igual numa peça de Ah, teatro. Eu acho que para você poder, independente do papel que você tá... Porque assim, a nossa meta humana de vida é servir a Deus e amar a Deus. Nossa meta é essa. A sim, gente não tem uma outra meta. Se Deus ele chegasse pra você assim agora e falasse pra você assim, eu quero brigar com você. Você não ia brigar com ele? com certeza. Porque Se é uma forma Nossa, de você servi-lo. A sim. natureza da alma é servir. Né? Quando a gente fala Nitya Siddha, Krishna Prema, Sadhya, Kabunaya, né? A natureza da nossa alma é servir. Então a gente vai querer servir Deus dentro do aspecto que for. Se for como tem, né, as questões das raças, você pode ter um relacionamento amoroso com Deus, um relacionamento neutro, um relacionamento de amigo, um relacionamento parental. O que que você diria? É verdade. Só se associa com Deus quem já é devoto. Não existe esse negócio de demônio. Essa Exatamente. criação do demônio é coisa do mundo material. Nós colocamos essas divisões assim, esse é devoto, esse é demônio. Na verdade, todo mundo é devoto. Todo mundo tem relação com Deus. E imagina, como você falou, se Deus falasse assim, vamos brigar agora? Meu Senhor, se eu puder vê-lo, eu faço o que você quiser. Chaitanya Mahaprabhu até falou isso, né? No último verso de Shri Shastra, cara, né? Ele falou assim, você parta meu coração por não estar presente diante de mim, ou que você... Quer dizer, o importante é que eu quero servi-lo vida após vida, né? Então, esse negócio do teatro é bom, muito bom. É bom. Então, aí aconteceu que eles escolheram 3 vidas como demônios. Mas, quando eles nasceram no mundo material, o primeiro a nascer foi Hiranyakashipu. O mais novo foi Hiranyaksha. Só que Hiranyaksha, ele... Aí tem história como que eles nasceram. Vamos contar a história? Como eles nasceram? Pode resumir, pode resumir. Tá. Então, aqui, Brahma continua a criação. Ele continua a criação, então ele tinha os progenitores. Progenitores em sânscrito são chamados de Prajapatis. Teve um dos Prajapatis que é chamado Kashyapa Muni. Kashyapa Muni, ele teve 2 esposas. Na verdade, ele teve mais, mas teve 2 irmãs que se casou. E uma chamava Diti e outra Aditi, né? E aconteceu que Diti, ela ela começou a querer ter relação com ele. Até mesmo os mestres falam assim, olha, é natural que a esposa queira ter relação com o marido. Isso é natural. O problema básico dela foi o horário.
Ela falou assim: ah, não, vamos ter relação agora. E Kashapa Muni falou assim: olha, é natural que nós tenhamos relações, mas esse horário não é muito bom, não. Seu Shiva tá passando aí com uma legião e era mais ou menos às 6 da tarde. Esse horário, do ponto de vista védico, não é muito auspicioso para ter relação, e principalmente para concepção. Então, mas ela desejando, e o marido falou assim: "Não, eu não vou contrariar minha esposa. Tudo bem, eu sei que é o seu desejo, então". E nisso, ela ficou grávida. E ele pegou e falou assim: "Olha, me desculpe, mas eu percebi que no seu ventre tem dois demoninhos, né? No seu ventre". E ela pegou e falou assim: "Então, quer saber? Eu vou segurar eles por um bom tempo". E nisso, depois desse bom tempo, nasceu Hiranyakashipu e Hiranyaksha. Só que Hiranyaksha, ele querendo satisfazer o irmão dele mais velho, né? Tem que satisfazer o irmão mais velho, Tá bom, né? Jay. Isso é védico, viu? Tá bom, tá bom. O que você quer? Tá bom? Vou fazer um pix pro Jai hoje. E você também, se você quiser ajudar com o nosso canal, também É um pode pix pegar aqui, e ó. Tá fazer. aqui. Tá aqui, ó. Então, aconteceu que os Vedas falam que ele começou a explorar todo o ouro da terra. Quando ele começou a explorar todo o ouro, isso tirou a terra do equilíbrio e a terra começou a afundar. Olha só que interessante. O que fez com que a terra afundasse é a exploração do ouro. No Bhagavatam comenta que quando Kali Yuga, ela é manifesta por 4 pilares, mas quando Parikshit, Kali aparece como um rei, fingindo ser um rei, ele pergunta: onde você quer que eu viva? Ele falou: onde tiver matança de animais, você pode viver. Onde tiver sexo depravado, onde tiver falta de austeridades, onde tiver exploração de ouro, né? As pessoas que ficam explorando ouro ou posses, etc., fica com a mentalidade totalmente absorta nisso, é realmente um sintoma básico de Kali Yuga. Uhum. Por exemplo, vamos dizer o Prito. Aqui, eu vou dar exemplo do Prito. Ele, ele foi lá em São Paulo, conseguiu, com a ajuda de várias pessoas, conseguiu abrir um templo lá. Que legal, conseguiu pegar e conseguiu trazer deidades, etc. Isso é canalizar o dinheiro de uma maneira correta, né? E você também, você em casa também pode pegar e fazer isso. Serviço devocional é você canalizar tudo para Krishna. Não quer dizer você renunciar. Senão é chamado, isso é verdadeira vairagya, senão é falgo vairagya, ou markata vairagya. Você fala assim: "Ah, não, eu sou um renunciante, eu não posso mexer com dinheiro, eu não posso mexer com nada, Não, você pode canalizar tudo que você tem para Deus, para Krishna, né? Então, Até mesmo porque isso ajuda você a ter uma. Porque a gente sabe já que o dinheiro ele é amaldiçoado. Então, eu vou dar um exemplo pra você. Recentemente eu estive em Vrindavana e quando eu tava lá em Vrindavana, eu tava aproveitando pra fazer sadhu seva. Então, 3 vezes a gente e essa distribui. do Seva? O que Vou significa? explicar. Então, Hum, o que acontece é o seguinte: Krishna ele fala que onde que ele reside? Onde que Krishna ele reside, Jai? Krishna reside onde estão os devotos. Ele reside no coração do devoto, né? E o Sim. devoto ele é conhecido como sadhu, né? Sadhu também pode se traduzir como santo. E é dito que em Vrindavana existe um conglomerado de santos muito grandes, porque eles estão ali 24 horas por dia só fazendo é, meditação. Então, o que que a gente fazia? A gente ia até esses sadhus, então num dia a gente distribuiu 50 pratos de alimentos, no outro dia a gente distribuiu 3 toneladas de grãos, né? E na outra vez também a gente serviu mais de 700 pizza para os sadhus, né? Então, ao total, a gente alimentou
né? Eu e mais um amigo, a gente alimentou mais de 7.000 sados em um mês. Por quê? Porque é descrito nas escrituras védicas que se você quer alimentar o bebê que está no ventre da mãe, você alimenta a mãe. Então, quando a gente alimenta um sado, a gente faz uma doação para um sado, você está diretamente beneficiando Krishna. Você está dando um presente para Krishna através do sado. Aquele que diz ser meu devoto não é meu devoto, mas aquele que é devoto do meu devoto, esse sim é meu devoto. E por que que é muito bom fazer isso? Porque que acontece? Quando você ganha dinheiro, o seu dinheiro, o dinheiro em si, ele é amaldiçoado. O dinheiro em si, ele é amaldiçoado. Por exemplo, quantas vezes a gente já não viu pessoas que são milionárias, bilionárias, que eles têm filhos que são ou doentes, ou problemáticos, ou nasce com alguma coisa assim. Quantas vezes eu já não vi casos assim de pais milionários, falam assim, eu tenho todo o dinheiro do mundo e eu estou disposto a pagar o que for para salvar a vida do meu filho. Então, porque o dinheiro ele tem essa característica e isso se torna hereditário. Então ele vai passando, vai passando e vai passando. Então quando você alimenta sados, você faz uma doação, você constrói templo, você faz bom uso, você cria um ponto de equilíbrio com Lakshmi Devi. E esse ponto de equilíbrio com Mahalakshmi, ele faz com que esse dinheiro ele não seja algo amaldiçoado, mas ele se torne uma bênção. E aí essa bênção ela continua vindo, ela não se perde, né? Então, esse tempo que eu passei fora, na Índia principalmente, dessa última vez foi focado em fazer seva, serviço aos santos que estão ali em Vrindavana todos os dias, meditando, fazendo suas orações, fazendo a sua prática no dia a dia. Ah, que orgulho, meu Deus do céu, olha só, que orgulho, que legal. Então, Você sabe que teve uma vez, fugindo um pouquinho do tema, eu estava em Vrindavan também, aí teve um amigo nosso, chamado Mahabarro. Ele falou assim: ah, vamos distribuir comida para algumas pessoas. Aí nós fomos até tipo uma favela, mas aquela favela me assustou um pouquinho, porque as pessoas moravam em lonas e tem uma planta lá na Índia que é muito espinhuda. E eles colocavam em cima da lona, assim. Mas é engraçado que eu fiquei tocando, cantando, tinha um sannyasi lá, assim, eu não lembro que linha que ele era, assim, bem barbudo, etc. Sannyasi é renunciante, para você que não sabe, tá? Um renunciante, um bábade, assim. E fomos distribuir, cantamos, e o pessoal, todo mundo participando, todo mundo feliz, e distribuímos tipo um kit, uma sopa, né? Para todo mundo, foi muito legal, sabe? Foi muito legal, é uma né? forma de você purificar, né? Então você abençoa Sim, tudo aquilo, né? E é uma forma aham, também de você deixar, porque como eu falei, né, uma coisa que é mais atrativo para Krishna é o devoto de Krishna, né? Então, o devoto de Krishna sim. ele é muito mais atrativo. E quando ele vê que você tem esse cuidado com o devoto dele, com a pessoa que reside na casa dele, é igual chegar assim para você e falar assim: "Ah, Jai, eu te amo", né? Mas eu vou lá e, sei lá, eu chuto, dou um soco na sua esposa. Que tipo de amor é esse, né? Mas se eu chego e Sim. demonstro se eu falo que eu te amo, mas eu demonstro aquele cuidado, aquele zelo por você, pela sua esposa, pelos seus irmãos, pelos seus amigos, automaticamente você vai falar assim, nossa, o preto realmente ele me ama, né? Sim. Então esse é um dos conceitos de Sadhudivana, né? Mas foi uma coisa que faltou. Então o que eu vejo que nessa história de Hiranyaksha foi por que que ele desequilibrou o universo, o planeta Terra em si. Por que que ele desequilibrou? Foi porque ele ganância, Ganância, pura ganância, pura ganância, verdade. né? Então ele acabou tirando a terra do lugar. E o que aconteceu depois? Ah, o que aconteceu foi que os devas, existe um equilíbrio que o universo tem que ter. Os planetas no seu lugar, etc. Os devas começaram a falar assim: poxa, esse Asura está cometendo grandes pecados. E começaram a orar para o Senhor Vishnu. O Senhor Vishnu, ele se manifestou. Ele nasceu de Brahma. Mas como ele nasceu de Brahma?
O senhor Brahma estava lá, pensando, poxa, senhor Vishnu, o senhor precisa aparecer. De repente, tem uma coceirinha no nariz, assim, aí saiu um javali do Fez nariz de assim, né? Ele Brahma, fez assim. né? Opa! Ele deu um pulo, e nesse pulo, a descrição védica é como se fosse um grande elefante caindo. Na nossa concepção, né? Então ele começou a se expandir, expandir, e de repente ele caiu no oceano causal. Aí você vai me perguntar, oceano causal? Aí nós temos que entrar em cosmologia um pouquinho, que o universo ele é formado de 14 sistemas planetários, né? Então tem para cima, que vocês devem conhecer pelo mantra Gayatri, né? Burbo Varswa, né? Uhum. Então Você temos explicou isso Burbo. no episódio de Kurma D, você explica sobre esse conceito do seno É causal. verdade. Então, Você se... aí tem que assistir os outros. Não, não vou explicar de novo, não, né? Então, e nisso, quando ele pegou e ele chegou na parte mais plutônica do universo, ele caiu no oceano, e um javali ele consegue remexer qualquer tipo de barro, etc. Ele foi lá e encostou no planeta Terra. Uma coisa interessante, qual que era a cor do javali? Olha os Era... detalhes. Peraí, acho que é laranjado, né? Ele é laranja? Branco. O primeiro foi branco. O primeiro foi branco? Aí você fala assim, teve outro? Teve outro, teve um vermelho, né? E teve a transição também. Então, e teve o branco, aí na transição passou de laranjado, foi para vermelho. Então, são tudo. É que acontece que alguns puranas separam essas histórias que eu estou contando como se fossem diferentes capítulos, ou como se fossem diferentes ciclos de eras. Porque Deus, ele aparece em diferentes eras e executa diferentes passatempos, às vezes encarnações conhecidas. Sim. Mas o fato é que ele, quando ele pulou, ele era branco. Ele era branco, caiu na água, aí ele encostou na Terra, só do toque dele no planeta Terra, a Terra começou a flutuar, porque ela tinha afundado, e começou a flutuar. Nisso apareceu lá Hiranyaksha. Hiranyaksha falou assim, quem foi que venham ao meu domínio? Como você ousa chegar no meu domínio? E nisso, o Sr. Vishnu saiu, deixou a terra protegida de canto, e ele começou a lutar com Hiranyaksha. E Hiranyaksha, ele se mostrava uma pessoa muito habilidosa com armas, etc. E o objetivo mesmo é de matar Deus. Agora, filosoficamente, por que que uma pessoa quer matar Deus, Preto? E por que, será Inveja, que tomar o Deus... local dele? Então, expande, vamos expandir isso. Ah, A pessoa quer tomar a posição de Deus, né? Mas na humanidade nós encontramos diferentes pessoas que querem matar Deus de diferentes formas, né? Às vezes, nos Vedas falam que tem um termo, no Sri Upanishad, fala o matador da alma. A pessoa que pega e faz tantas coisas erradas que ele está matando a sua alma, sim. né? Então, ele pegou e ele falou assim, vou matar Deus. Só que você, que já sabe do spoilers, Uhum. você acredita que alguém pode matar o Sr. Vishnu, né? Então ele pegou e falou assim, quer saber? Eu vou começar a lutar. E começou a lutar com Hiranyaksha, etc. E essa luta, de acordo com os Vedas, durou milhares de anos. O ponto de vista da relatividade de tempo que nós conhecemos se aplica muito bem nisso, porque no nosso ponto de vista durou milhares de anos. E chegou um ponto que os devas começaram a falar: Senhor Vishnu, está brincando aí com ele? Por que está brincando, né? Acaba logo com essa sura, pelo amor de Deus. Mas eu esqueci. Ai, você que está assistindo, quem que era esse Asura?
Colocou? Coloca nos comentários. Então, aconteceu que começou a lutar até que chegou um ponto que ele pegou e deu um tapão no rosto. Pá! De Higanexa. E a descrição é que ele deu. Imagina um desenho. A pessoa recebe um tapão, dá umas 5 voltas, e ele caiu morto. E depois o Sr. Vishnu, na forma de Varaha, ele pegou o planeta Terra no Mas seu peraí, focinho. quantos dias durou essa batalha, Jai? Então, a descrição é que é milhares de anos. Milhares de anos. Então, exatamente agora você me pegou. Eu já escutei versão falar que essa batalha, dessa luta deles durou 7 dias. Acho que no terceiro canto Bhagavata fala que durou 7 dias, não tenho certeza. Pode ser 7 dias de semideus, né? É, tem isso Um, também. um, um dia de semideus, um dia e uma noite equivale a um ano nosso. Um dia equivale a 6 meses, uma noite, consequentemente, 6 meses. Então, se durou, né? Então, pode ser, mas se for a duração do tempo de Brahma, um dia de Brahma, então durou todo um período de criação, destruição, de criação, porque Brahma, durante cada dia surge uma vantara, um humano diferente, né? E isso dura muito mais do que o tempo de vida semideus, Sim. né? Então ele foi e restabeleceu a Terra. Mas agora, aí você vai falar assim, tá bom, estabeleceu a Terra e voltou para o mundo espiritual. E a história acabou? Não, acabou ainda. Temos coisas para falar. Então, por exemplo, existem vários locais, como o Prito comentou, como que existe, por exemplo, templos de Varaha, né? Um dos mais famosos templos de Varaha, temos Ixi, o temos o templo de Varaha que fica em a cidade que você visitou no norte da Índia, que tem o Rio Ganges ali, Rishikesh, Haridwar, Gandour. Rishikesh. Rishikesh tem um templo de Varaha que é muito famoso ali em Rishikesh, né? Uhum, Então, aí eu anotei algumas coisas aqui interessantes para vocês, para a gente continuar a conversa. uhum. Então, por exemplo, o que que é religião? A palavra religião vem da raiz latina religare, mas só que nós tentamos seguir a cultura védica, consequentemente dizemos que seguimos o Sanatana Dharma. Mas dentro do Sanatana Dharma existem várias vertentes, várias. Algumas vertentes consideram que o Senhor Varaha ele é um símbolo de fertilidade, né? Então, por exemplo, ele é considerado um símbolo de fertilidade e prosperidade porque ele resgata Bhumi Devi. E me explica, quem é Bhumi Devi? Mãe Terra, né? Budevi. Sim, Budevi, a aham, palavra Bu significa terra. exatamente. Então, existem alguns livros que nós encontramos a história do Senhor Varaha. Encontramos no Srimad Bhagavatam, que é o Bhagavata Purana. Tem um que é o Varaha Purana, que fala sobre algumas coisas detalhadas também sobre o Sr. Varaha. Temos o Narada Purana, que ele faz referências a também esse avatar, né? E também não só esse avatar, como também alguns cultos associados a esse avatar do Sr. Vishnu. E tem mais um templo aqui. Tem mais um templo famoso em Kundjaraho. Kunjaraho. Então, o seu Varaha, ele tem em Kundjaraho, que fica em Madhya Pradesh. Também ele tem várias deidades esculpidas que são muito detalhadas. E Aham. agora me fala uma coisa. Então, Varahdeva, ele resgata a terra, ele repõe a terra no local, ele aniquila com esse demônio chamado Hiranyaksha. E qual que é o grande ápice, o ponto principal desse passatempo, dessa história? De certa forma, muitas pessoas colocam como a morte de um demônio e a paz que ele trouxe para a Terra. Mas eu digo assim que questão de festa, alguém que faz eventos, etc. Questão de festa, a festa não começa quando tá todo mundo lá, né? A festa começa antes
e termina muito depois. Então, mas com certeza o ápice é o, assim, para a grande maioria das pessoas, considera realmente a morte de Hiranyakashipu e estabelecendo a Terra. Tanto que a maioria das imagens feita por pessoas que você vai ver uma imagem logo na nossa capa aqui do vídeo, é justamente ele carregando Bhumidevi, o planeta Terra. Então eu E acredito que realmente é a morte de Hiranyakashipu. Hiranyaksha, desculpa. Hiranyaksha. E a Hiranyakashipu, né, que ele é o próximo episódio que a gente vai comentar sobre Nrsimhadeva, a gente vai falar sobre ele. Hiranyakashipu significa ouro e cama-macia. E Hiranyaksha é ouro e... Aksha? Agora você me pegou. Porque o que eu conheço Agora. como tradução sobre Aksha é o céu. Quando a gente fala Aham. sobre o céu, a gente tá falando sobre Aksha, Akshaya, né, o céu. Mas agora eu fiquei Sim. curioso, Hiranyaksha. De certa forma, pode ser que realmente ele estava preocupado em como ele tirou a Terra. Há muitos nomes da cultura védica não são nomes reais. Tá. São nomes que são dados pela história. Por exemplo, nós temos Indra. Indra Deva, que é conhecido por todo mundo, ele é só um título, como acontece com Vayu, como acontece com o próprio Sr. Brahma, né? Como acontece com Vyasadeva, são títulos. Pode ser que seja associado ao passatempo, porque ele tirou a Terra da parte etérea, né? Do céu. Sim. Porque na astrologia védica, a Varaha, ele é o Istadeva que rege Rahu e Ketu, né? Uhum, E dentro da astrologia védica, a gente recomenda adoração a Varaha para pessoas que estão com, por exemplo, passando por dificuldades com Rahu ou Ketu. Ketu, geralmente, né? E um dos outros nomes que a gente encontra nas escrituras de astrologia védica, como Parasharas, é que eles vão se referir a Hiranyaksha como ai, Kalaputra, o filho do tempo. E eu já vi uhum, outros nomes também dele, de Hiranyaksha, se eu não me engano, Hiranyanetra, que significa aquele que tem olhos apenas para o ouro. uhum. Entende? Claro, isso aí são coisas que eu peguei assim quando eu estudava astrologia védica, na época de estudante, que eu lembro desses aspectos, né? Mas interessante. E, Sim. O né? Suvaraha, de certa forma, ele é visto como um símbolo de persistência. Até eu anotei aqui, ó, Uhum. na anotação. O Avatar Varaha também simboliza a persistência e determinação, pois ele desce às profundezas do oceano cósmico para cumprir sua missão, enfrentando inúmeros desafios, né? Então é como uma visão. E tem uma festa também, é importante a gente falar sobre Varaha Jayanti, né? Sim, sim. Que E Varaha Jayanti é comemorado em algumas partes da Índia como um grande festival. Nesse dia, os devotos realizam diferentes pujas, adoração, né, tá. leitura de textos sagrados e narram. E tem um Ekadashi também ligado a Varaha. Se você quer que fale sobre Ekadashi, já sabe. Boa. Jai, dando spoilers agora, o que que a gente tem pra vir aí pros próximos episódios? Quem que tá pra vir aqui no Sábios Diálogos? Quais são os nossos projetos futuros? Você quer compartilhar um pouquinho sobre o que tá pra vir aí? Então, pessoal, temos alguns planos assim para poder melhorar, para poder ajudar vocês e para poder nos ajudar também, porque nós queremos aprender muito com algumas pessoas. Estamos convidando alguns rishis, alguns sannyasis, alguns renunciantes, algumas pessoas que têm conhecimento em específico sobre uma escritura. Por exemplo, eu convidei Atsundara, que ele conhece muito do Mahabharata, então, para quem gosta de história, é um prato cheio, né? Nós convidamos também
falar um pouquinho sobre experiências, assim como na divulgação. Aí nós chamamos Ramaputra e vamos falar assim, que é uma pessoa que por muitos anos ele ficou divulgando, então tudo depende da agenda deles. Vocês sabem que a nossa agenda é um pouco apertada e a deles talvez um pouquinho mais ainda, mas nós estamos querendo fazer os melhores episódios para vocês. E até você, se você gosta de alguma coisa específica, por exemplo, você viu o Prito falando sobre astrologia? Lembra desse episódio? Então, e você colocou algum comentário específico sobre astrologia? Talvez podemos fazer um episódio só sobre isso. Tem muitas coisas, muitos pontos aí. Contamos com o apoio de vocês. Venha, curtam, compartilhem, compareçam. E lembrando também que estamos agora com os episódios todos os sábados às 19 horas. Então agora esses próximos 4 meses eu dei uma pausa, né? Como vocês podem ver aqui atrás de mim, tem em homenagem, eu coloquei o planeta Terra. Que esse planeta Terra é porque esse ano eu andei viajando muito, né? E devido a todas essas viagens, agora eu decidi que com os próximos 4 meses eu vou ficar aqui em São Paulo direto. Então, a gente vai fazer uns episódios. Quem sabe o Jai não vem a São Paulo e a gente grava um episódio ao vivo com alguém bem bacana aqui, hein, Jai? Sim, Marluz e Ivan sim, Lima já toparam também participar, né? sim. Então a É, gente aguarda. vocês conhecem o Ivan Lima, né? Né? Então vamos ver o que Então, acontece, né? Não vamos dar muitos vamos spoilers, ver. mas é São isso. pessoas ocupadíssimas. Então, Jai, recado final, deixa aquele beijo pra todo mundo, por favor. é, pessoal, muito obrigado a vocês que têm apoiado aqui o Sábios Diálogos. O nosso canal cresceu bastante devido à ajuda de vocês e esperamos poder fazer com que esse canal ele possa se expandir mais. Ainda tem aqui na descrição, ainda tem aquele curso de mantras, né? E temos também outros projetos aí que vocês vão vendo nos próximos episódios. Então, por favor, não perca, estaremos aqui com vocês. Gratidão, Jai, muito obrigado e até a próxima. Jai Gurudev.